Eu sou o professor Wesley Góes e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo aqui deste vídeo é apresentar a metodologia para a determinação do centro de cisalhamento em seções unicelulares fechadas. Tá? Então, como os fluxos de cisalhamento na seção são constantes em reforços, fica imediato determinar a sua resultante em cada um dos trechos de parede. Que foi o que a gente já viu para seções abertas. Né? Então, nesse sentido, denomina-se por FI a resultante dos fluxos no trecho genérico de parede de comprimento LI, ou seja, fluxo é força por unidade de comprimento, vezes comprimento me dá força. Deixa eu só recuperar aqui a figura que ele usou. Não, tá. Perfeito. Então, é essa figura aqui que a gente vai fazer menção. Né? Já no próximo slide. Tá? Então, isso aqui a gente já tem. Né? Ou seja, a resultante do fluxo em cada parede, como o fluxo numa dada parede é constante, né? A gente obtém a força resultante por essa expressão. Então, né, para o exemplo indicado na figura 7, que é o que está representado aqui também, né, nesse slide, os fluxos resultantes ficam representados conforme ilustrada na figura do próximo slide, ou seja, né, a resultante dos fluxos, né, são essas forças representadas aqui. Inclusive, né, o fluxo que passeia por essa parede curva, a gente já aprendeu como calcular a força resultante dela, né, em vídeos anteriores. Então, é o que ele fala aqui. Em particular, na parte semicircular, a posição da resultante do fluxo passa a uma distância E de um ponto de referência, determinado pela relação. Esse ponto de referência, geralmente, a gente vai colocar, né, numa região onde a gente consiga calcular, né, a área da figura, né, o polo, né, com mais facilidade. Né? Então, aqui a gente consegue calcular, por exemplo, né, o comprimento, a resultante F0 aqui, na verdade, é o valor do fluxo vezes esse comprimento. E a posição dela é definida pela área associada ao polo, né, o polo de onde a gente fez lá a condição do momento, né, da equivalência de momento. Então, aqui é a área dessa semicircunferência. Então, é justamente isso. Né, essa área está relacionada a esse ponto O de referência avaliado aí, que a gente já apresentou em slides, em vídeos anteriores. Como visto, né, a hipótese a ser adotada em qualquer caso, em particular, na seção em análise, é que os fluxos devem ter como resultante a própria força cortante. Então, nesse caso aqui, né, as horizontais elas se matam, então eu sei que a F3, que são as verticais, a F3 e a FO, elas têm que me dar a força cortante. Veja aqui também que ele assumiu, né, uma orientação aqui, né, de fluxo saindo de um ponto e chegando ao outro, e eu não lembro de ter comentado no vídeo passado essa questão, né, de você tomar justamente, né, um sentido do fluxo da parede de referência e o sentido contrário à outra parede de referência, por conta aqui da facilidade do cálculo do giro relativo. Né? Que aí você vai obter, né, um valor de referência de sinal para a parede Q0, e como o outro fluxo está no outro sentido, por exemplo, é tudo negativo, aí eu passo para o outro lado da igualdade e eu fico positivo com positivo. É só para isso, né? É só para facilitar as contas, mas não tem problema nenhum. Porque o que você assumiu, se a conta me mostrar um sinal contrário, você nega o que você assumiu inicialmente. Perfeito. Né? Ok. Então, a gente já sabe que as resultantes dos fluxos nas paredes verticais, ela tem que me dar força cortante. Da equação anterior, levando-se em conta as definições dos fluxos, pode-se inferir uma relação para o cálculo do momento de inércia, essa daqui, da seção com respeito ao eixo de simetria. Tal relação, portanto, fornece uma alternativa para confirmar o valor do momento de inércia obtido diretamente somando-se as contribuições dos reforços. Foi igual lá o que a gente fez para a seção aberta. Né? Na sequência, passa-se a redução, igualmente ao caso de seção aberta, consistente do fluxo a uma única força vertical no plano da seção, conforme indicado na figura abaixo. Então, ele vai colocando aí, né, o processo de redução até eu ter uma única força vertical, que é a própria cortante, posicionada
numa distância D em relação a um ponto qualquer de referência, que vai me dar justamente a posição do centro de cisalhamento. Então, é justamente isso daqui. Então, como a gente já tinha comentado, né, é importante novamente observar que a posição do centro de cisalhamento depende apenas da geometria da seção, independente da intensidade e do sinal da força cortante. Tá? Então, para a primeira avaliação conceitual, a gente fica até esse ponto e nos momentos síncronos a gente vai apresentar aplicações sobre esses tópicos, né, de determinar fluxo e centro de cisalhamento em seções unicelulares, abertas e fechadas. Até o próximo vídeo.